Olá pessoal, daqui é Dom Semedo, fotógrafo, e este é o terceiro vídeo que eu estou a gravar abordando Photoshop e fotografia. No vídeo passado eu não fui muito sucinto, eu não fui muito aberto, porque queria que você visse o segundo vídeo, O seguinte, o Photoshop, o termo Photoshop, traduzindo para o português de forma literal, foto, já sabe o que é, né? Luz. O shop significa, não é loja, atenção. Às vezes as pessoas podem pensar, eu acho que aqui as pessoas nunca ainda pararam para pensar que significa Photoshop. Só falam Photoshop, não sabem o que significa. Não é propriamente um programa, o nome de um programa, não. Ele tem um significado. Claro que também tem esta vertente, sim, devemos também compreender desta forma, que é o nome de um programa, está registrado pela Adobe. Portanto, é um programa da Adobe, faz parte do universo Adobe, assim como o universo Marvel, DC Comics. Portanto, é uma empresa, a Adobe, é uma empresa americana que desenvolveu vários programas que são usados por muitos profissionais, e o fotógrafo é um deles, que usam o Adobe Photoshop. A Adobe Company desenvolveu o Lightroom, e há muita gente que não sabe que o Lightroom só mudou o nome, ou seja, não é que não seja um novo programa, não é que não seja um novo aplicativo, e também não é assim tão novo, né? Porque já é antigo também, porque ele já fazia parte do Photoshop. Mas é o seguinte, pessoal, o Adobe Lightroom é um novo elemento, é um novo software que vem para nos ajudar a trabalhar somente na questão da iluminação da fotografia. E o Adobe Photoshop, não é o aplicativo que a gente utiliza para fazer tudo. E traduzindo essa expressão, Photoshop é oficina da fotografia. E como vocês bem sabem, uma oficina de automóvel tem vários departamentos. E isto em grandes partes do mundo é mesmo assim, a oficina é sempre completa. Tu tens recastagem, tu tens pintores, tu tens técnicos de eletricidade, tu tens pessoas que trabalham com frio, técnicos de frio, tu tens engenheiros, tens o bate-chapa, tens pintura, tu tens aí várias pessoas que trabalham numa fábrica, por exemplo, de automóvel, tem esses departamentos todos, né, que cuidam da qualidade do pneu, da qualidade do pad brake, em inglês é assim, as pastilhas de travagem, a qualidade da cerâmica. Há muita coisa, há muitos departamentos que cuidam disso, percebes? E a Adobe decidiu criar um software, isto é, nos anos 90, que é o Adobe Photoshop, para fazer com que os profissionais da área da fotografia consigam, como que assim assimilar com a indústria automóvel, tenham uma oficina de fotografia, que é basicamente um espaço onde a gente põe a nossa fotografia e fazemos tudo e mais alguma coisa. Eu no Photoshop consigo trabalhar na composição. Ou seja, o Photoshop, além dos outros programas que a gente já conhece, que é o CorelDRAW e o Illustrator, que são programas, esses dois programas são mais voltados para a vetorização, mas também servem para fazer outras coisas, mas não são tão bons como o Photoshop. O Photoshop é mesmo para tu pegares algo que não está bem, por exemplo, e vais pôr no Photoshop e fazer os ajustes, fazer as maravilhas todas. Eu posso, por exemplo, compor um quadro através do Photoshop. É claro que o Lightroom pode melhorar uma coisa ou outra, mas o Photoshop é mais completo, eu faço recortes, faço mil e umas coisas que o Lightroom não faz. O termo Lightroom, já percebe bem em inglês, é sala de iluminação, portanto é somente para a iluminação. E é claro que a Adobe Company fez alguns ajustes no Lightroom, e eu estou a tentar relacionar aqui com outros programas, porque é importante sabermos lidar com outros programas. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e os dois complementam o nosso trabalho, tornam ele espetacular. E há fotógrafos que desconhecem, que ignoram, infelizmente. Ou seja, eles fazem a fotografia e uma outra pessoa vai cuidar desta questão que para mim é importantíssima. Este livro está aqui, Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia, que creio eu que seja ouvido falar em um livro que eu publiquei o ano passado, com muita dificuldade, mas tem um livro aqui. Infelizmente o livro
e eu tive que pensar em vários aspectos. Por exemplo, o interior do livro, a capa, foi feita por outros profissionais, mas o interior do livro, a folhagem, a coloração da folha é amarelada, e eu quis que fosse assim, não é? Porque me apercebi depois, de acordo com muitas pesquisas que eu fiz, que o amarelo, ter a folhagem amarela deixa a pessoa mais à vontade para ler em sítios assegurados. Portanto, estava aqui a falar sobre a questão do livro, de eu ter que buscar um outro profissional para me ajudar na edição das fotografias. Claro que eu entendo bem de edição de fotografia, mas eu não queria ficar com todos os créditos, e aí fui buscar um excelente editor de fotografia, que é o Daniel Sebastião, meu menino, quem que eu gosto muito, um irmão para mim, menor. Depois também está o outro designer, que é a pessoa que fez a capa do livro. Eu também sou designer, podia ter feito a capa do livro, mas deu Timóteo, também é um prodígio, é irmão sanguíneo do Daniel, e eu sou irmão dos dois, somos putos. Portanto, eu queria que uma outra pessoa trabalhasse, mas que me entendesse, que soubesse até que ponto vai fazer a edição da fotografia, até que ponto vai mexer, que elementos era importante mexer na fotografia. E o Daniel foi sucinto naquilo que deve ser feito, não deve ser feito, porque percebe da coisa. Primeiro é fotógrafo e depois é editor de fotografias. Portanto, ele sabia o que tinha que fazer, que partes da fotografia deve se mexer, que parte da fotografia não deve se mexer, porque a fotografia, meus amigos, eu sei que está a ver este vídeo, e eu já expliquei no princípio que temos vários elementos, não é, que trabalham, que compõem a fotografia. Tu tens o contexto, tu tens a composição, tu tens o tema. Há muita coisa que uma fotografia tem que muita gente desconhece ou ignora. E eu relacionei isso com uma indústria automóvel. Sim, não estive a exagerar. E eu falei um pouco sobre a questão de que eu posso manipular, ou seja, misturar os elementos. O que você pode ver aqui na capa do livro como guia de fotografia é composição. Isso já não é uma fotografia só, é uma composição que depois resultou numa fotografia. E o que eu tenho aqui dentro, por exemplo, nas imagens que o Daniel esteve a editar, é fotografia, mas podia-se fazer muito mais coisas. Este é um quadro que eu publiquei, faz parte de um quadro que eu publiquei, a saga O Meu Encanto, o Meu Encanto. Aqui não houve composição, okay? Mas sim, também poderia haver composição na questão de iluminação. E quando falamos em composição fotográfica, ela é muito abrangente. Eu posso fazer uma capa, isso é feito no Photoshop, talvez há quem use um outro aplicativo para fazer, mas o mais adequado é o Photoshop. Mas também há pessoas que utilizam a composição a nível de iluminação. E falando sobre composição, aqui no livro tem, eu deixei aqui algumas dicas de composição, não fiz todas, mas as pessoas precisam perceber isso, os fotógrafos precisam perceber isso, precisam utilizar mais o Photoshop, precisam conhecer mais o aplicativo, precisam lidar mais com o aplicativo. Portanto, eu ainda não vou mostrar como é que eu trabalho, mas sim, depois vou mostrar nos vídeos a seguir, vou mostrar como é que eu trabalho, como é que eu lido com a questão teclado, como é que eu lido com a questão iluminação, até que ponto eu vou editar a fotografia, o que é que eu busco na fotografia, se eu já sei que a câmera fotográfica pode pôr as questões primárias, né, que é o contraste, cor, nitidez, a máquina já põe tudo isso, saturação, eu posso reduzir ou aumentar a saturação, ter tons mais frios na minha fotografia ou mais intenso, como calor, vermelho, que é o tom da África, eu posso já configurar na minha máquina e o Photoshop não vai mexer ali. Atenção, é que o Photoshop já não vai mexer nestas questões que eu já configurei, mas se o Photoshop ainda, é porque o que as pessoas não sabem, e isso é normal, é que o Photoshop também avalia. Quando a gente abre a fotografia no Photoshop e aplicamos uma determinada ação, o Photoshop, a primeira coisa que ele faz é avaliar essa imagem, depois faz os ajustes, isto é quando é automatizado. Eu falei no vídeo passado da automatização do Photoshop. Então ele abre, quando eu abro a minha imagem no Photoshop e aplico uma determinada ação, o aplicativo ou a aplicação vai fazer uma avaliação da exposição de luz e vai fazer todos os ajustes assim, um lapso, está feito. Mas por vezes, esses ajustes que o aplicativo faz, que a aplicação vai fazer na minha fotografia, não são aquilo que eu gostaria que fizesse. Às vezes fica assim meio estranho, né? A coloração fica mais azulada, fica amarelada, porque o fotógrafo não sabe fazer isso a partir da máquina.
Daí que o Photoshop então vai assumir como válido, ok? Quando eu vou pedir para ele fazer uma automatização de um dos níveis, de uma das áreas da iluminação, e tendo em conta também as luzes, não é? Porque às vezes as câmeras, quando eu não configuro bem as câmeras, por exemplo, a quantidade de luz, eu tenho um ponto de luz aqui, tem um ponto de luz aí atrás da câmera, eu não estou utilizando um sistema de 3 luzes, mas o resto da sala tem luzes no teto, que já acabam por iluminar o meu cenário. Se eu não configurar da forma correta o Photoshop ou um outro aplicativo qualquer no que toca a edição de vídeos, eu por acaso, por agora não vou falar sobre Premiere e Final Cut, vantagem de um e do outro, e também sobre questão dos microfones, por agora não, isto é só mesmo Photoshop, pode acreditar que vai ser longo, a temática Photoshop versus fotografia. O programa vai fazer os ajustes e encontra saturação na minha imagem. Se ela encontrar saturação na minha imagem, a imagem fica aberrante. Há nível de saturação muito elevado. E depois, para quem não percebe o Photoshop, perde-se. Ele não sabe onde vai ir mexer. E é claro que, e aí, pronto, se tiveres um domínio, pronto, caso não tenhas, podes me procurar para aprender comigo a fotografar e compreender também o Photoshop, ver as questões basilares da edição de fotografia, como é que você pode lidar. Portanto, se queres aprender a fotografar, estou aqui disponível, you're gonna pay for that, Pronto, portanto, é importante que os fotógrafos demonstrem esse interesse. Não faz sentido dar a minha imagem a uma outra pessoa. Deu o Daniel, porque o Daniel percebe, ele é fotógrafo, só. E porque o livro não pode ser só meu, o livro tem que ter a participação de muita gente. Há quem pense o contrário, anyway, defende-se e é aceitável. Mas, na minha opinião, o livro deve ter a intervenção de muito mais gente. As pessoas precisam perceber que isto também é uma oportunidade de ser lembrado. Por agora, assim, meu amigo, minha amiga, é ele pedir para partilhar o vídeo, né? Deixar o like, partilhar para que mais pessoas vejam este vídeo, saibam como eu tenho lidado com as coisas que eu defendo, fotografia, e porque que para mim a fotografia é for life. Então espero que tenham gostado do vídeo. It's your homeboy, don't miss another track, and I hope we'll see you again. I'll let you. And I'll see you that photograph.